Nós gostaríamos, nesse momento da entrevista, podemos ter a oportunidade de ouvir o que os colegas têm a dizer sobre a atual situação da carreira PPGG e os questionamentos, as perguntas que eles têm a fazer a você, para que você desse um parecer seu e o que você pode fazer para a gente em relação à nossa carreira e à situação do servidor mesmo, né, do GDF. Boa tarde a todos que estão compondo a mesa. Eu sou servidor da carreira de PPGG também. Está formulando uma entrevista muito bacana, gostei pelas respostas que já deu, né, anteriormente e tal. Quero fazer uma pergunta para o Márcio com relação à nossa carreira, que tem um cargo intermediário ou assistente. Gostaria de saber como você vê esse assistente como intermediário dentro da nossa carreira. Até onde você acha que isso é bom ou vai prejudicar no desenvolvimento da carreira? Entendi. A pergunta ela foi contundente, né? Porque isso está assim mexendo com as pessoas não estão muito felizes com esse cargo. E o que é pior de tudo isso é que tem pessoas muito mal informadas a respeito da estruturação de carreira e também a respeito do serviço público, de como funciona a estruturação de uma carreira e de órgãos, etc., né? E sai falando qualquer coisa. Então é muito bom que se diga o seguinte: o cargo de assistente, ele surgiu na mesa de negociação, porque tu sabe, na mesa de negociação às vezes a gente dá os anéis para não perder os dedos, né? Então foi um momento, esse cargo surgiu, foi aceito nos debates, foi votado e está na lei, né? E nós entramos em outra fase, e essa fase é dizer que esse cargo de assistente, ele traz, sim, um grande prejuízo para a carreira, para a estrutura da carreira como um todo. Porque ele passa a ser, ele é um cargo de nível médio, nós já temos o cargo de nível médio na carreira, que é o técnico. E temos o cargo de nível superior, que é o analista, que está muito próximo da questão de remuneração com esse cargo de assistente. Esse cargo de assistente traria já de imediato a economia mensal para o governo de 14 milhões e 400 mil reais, só dele ser extinto. Isso sairia do orçamento do governo para a remuneração desse cargo. Um ganho assim, muito grande para o governo. E o concurso teria que ser para o técnico, no caso de nível médio. Como é que é feito isso? O que as pessoas não entendem é o seguinte: muitos estão dizendo o seguinte: eu quero passar para o cargo de assistente. Provimento derivado. Cargo novo, ocupação nova, concurso novo. Então, qualquer um que tiver em um cargo público, que ocupar um outro cargo público, é provimento derivado, é inconstitucional, é inadmissível pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não é permitido. O que é que pode ser feito? Você pode alterar a nomenclatura do técnico. Se você não quer ter o nome de assistente, você diz: daqui para frente o técnico passa a ser assistente. Pode. O que você não pode é ir para o cargo do assistente. Você quer a tabela do assistente? Também pode, porque é discricionário do executivo. Ele quer remunerar o assistente ou o técnico com essa tabela, ele pode fazer também. O que você não pode é ir para a tabela do assistente, que aí é a seção funcional, provimento derivado, é inconstitucional. Então, como resolver o problema? Vamos falar sério. Vamos falar com os servidores e vamos falar sério, não ficar mentindo para ninguém. Porque uma das partes da conscientização, André, você me desculpa essa observação, é com que as pessoas procurem a verdade, não acreditem naquilo primeiro que ele ouve. Porque as pessoas ficam tão satisfeitas com o que ouve, quando é muito bom, que não quer saber se é verdade ou não. E lá na frente acaba tendo um prejuízo, uma quebra de expectativa muito grande. Então, eu costumo dizer que as pessoas têm que procurar sua própria verdade. É a única forma de formar uma consciência legal, limpa, honesta. E como é que resolveríamos esse problema? Simples, nós manteríamos em extinção as atribuições do cargo de técnico que já foram terceirizadas. Aquelas que não são mais executadas pelo agente do cargo, pelo sujeito. Então, essas atribuições nós podemos mantê-las em extinção, né? E passar esses técnicos que estão no cargo agora para atribuições mais modernas, mais complexas, aquela que o nosso cargo exige, aquilo que a carreira exige. E no momento que você torna esse cargo, essa atribuição mais complexa, há exigência de remunerar melhor. É aí o que eu falo da complexidade da atribuição para exigir uma remuneração melhor. Então é por isso que eu digo, nós podemos represtinar
o cargo de técnico. O que é repristinar o cargo de técnico? É tornar sem efeito a lei que revogou. Não tem uma lei que colocou a extinção do cargo de técnico, nós colocamos ela sem efeito, nós a revogamos, a lei que colocou o cargo em extinção. E deixamos em extinção só aquelas atribuições acessórias que já estão sendo ocupadas pela iniciativa privada. Então, somente isso, coisa simples, gente, podemos fazer o concurso para a carreira de técnico, cargo de técnico, para o cargo de técnico, com atribuições modernas. Essa que falam por aí, essas pregações que falam por aí, que mexer em atribuição é inconstitucional, não é, gente. No acórdão da ministra do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, é muito claro quando ela fala de mexer na atribuição, de alterar a atribuição, é muito claro, está claro a escrita lá. Como é que deve ficar um cargo do serviço público sem modernizar as atribuições daqueles agentes? Quer dizer, um agente que mexia com máquina que era datilógrafo não pode hoje digitar porque a atribuição dele é datilografar. Então, gente, isso é inconcebível que no debate político as pessoas ainda acreditam nisso. E eu vou tentar memorizar bem aqui qual é a decisão da Carmen Lúcia, nossa ministra do Supremo. Ela diz o seguinte, abre aspas, não se pode alterar atribuições em lei por portaria. É isso que ela diz, e é realmente constitucional. Uma portaria não tem o mesmo hierarquia que tem uma lei. Como é que uma portaria pode alterar o espírito de uma lei? Não pode, ela está certa. Então, portanto, é o seguinte, nós temos que podemos modernizar e criar por lei as atribuições de todo o tronco da carreira do PGG, desde o técnico ao especialista, por lei. E aí, toda vez que precisar de modernizar, que precisar de alterar, faremos novamente, mas por lei, porque se fizer por portaria, aí sim é inconstitucional. Então, eu acredito que se nós estivermos juntos e estivermos defendendo os interesses da sociedade, porque toda vez que a gente defende o interesse de um cidadão servidor público, nós também estamos defendendo o interesse da sociedade. E isso depende de união, depende de sabermos fazer e termos responsabilidade com nossos atos.